tecnologia, os clubes já conseguem identificar se o jogador foi para a noite, se o jogador bebeu, ou alguma coisa parecida. Claro que me disseram que o Palmeiras e o Flamengo têm essa tecnologia, enfiando na chegada do atleta ao clube, enfiando um cotonete, já conseguem ter ali um DNA completo do que o atleta fez na noite anterior. É claro que os clubes não divulgam isso aí, tratam isso internamente, para não expor o atleta, para não desvalorizar a sua mercadoria. E se isso acontece consecutivamente, o clube corre para negociar esse atleta, entendendo que ele não vai render aquilo que o clube espera. O Vasco não tem essa tecnologia, ou pelo menos parece não ter, e fala que o atleta é dedicado, que é um atleta que trabalha. Eu acabei de ler aqui no Net Vasco que ele treinou normalmente hoje com os demais companheiros, né? Então provavelmente ainda não deve estar, talvez por questões de fuso horário, essas coisas não deva estar concretizado o negócio. Eu sou contra negócio ruim e acho que esse negócio é ruim. O Vasco comprou o João Vitor por 6 milhões de euros. Tinha bônus absurdo, tinha um bônus absurdo, que dava conta de que se o Vasco não caísse em 2024, o Vasco, né, teria que pagar mais 1 milhão de euros para a equipe que ele jogava. E o Vasco não caiu, né? O Vasco ficou até numa boa colocação na temporada passada. E aí o Vasco, então custou aos cofres do Vasco 7 milhões de euros. E vender por 4 milhões e meio de euros é muito pouco, eu acho. Mas talvez esse dinheiro resolva um monte de outros problemas. Não estou lá, não pago conta, né? Então é bem complexo assim dar a minha opinião. Mas a minha opinião até vai mais pela questão técnica do que pela questão financeira. Porque é o que eu entendo, é o que eu gosto de falar, é de futebol, é bola e campo, e acho que ele vai fazer falta. Outros tantos zagueiros saíram do Vasco e o Vasco continuou gigante. Acho que o Vasco tem esse poder de se reinventar, de encontrar, ou nas categorias de base, ou numa próxima contratação, um substituto que a torcida goste mais, tenha mais paciência. Mas essa coisa de todo ano ter um vilão me incomoda um pouco, né? O ano passado era o Léo Pelé, esse ano é o João Vitor, e eu não vou aqui discutir a categoria deles, se um é bom, se é ruim, enfim. Só não gosto dessa história de vilão num esporte coletivo, que principalmente deveria ter um comando, deveria ter alguém de cima dando ordens que, sabe, que fizessem o time melhorar, né? No modo geral, a grosso modo, com palavras do bom português, uma cobrança. Essa cobrança ela não existe. Está tudo ótimo, está tudo bem. O Amodeu falou que se o Vasco não cair não é o fim do mundo. Talvez não seja para ele, mas para nós torcedores é o fim do mundo, sim. O presidente defende a comissão técnica defende os jogadores,
se apegando na desculpa de que a bola não entra. Domingo talvez tenha sido assim, a bola não entrou. Mas na verdade é que o Vasco está na zona de rebaixamento. O Vasco tem 2 jogos a menos do que a Vitória ou do que o Ceará, não me lembro. Isso pode sim significar alguma coisa se o Vasco ganhar os seus jogos, né? Se o Vasco não ganhar esses jogos, domingo acho que tem uma grande pedreira. O Vasco ganhou no turno do Santos de virada em São Januário, mas era um Santos frágil, sem o Neymar, sem alguns reforços. Hoje esse Santos é melhor, está mais embalado, e acho que, pelo menos até a segunda-feira, o Vasco vai permanecer na zona de rebaixamento. Uma pena, não é isso que eu gostaria que acontecesse, mas eu estou falando sobre isso porque é preciso ter mais pulso, preciso ter mais cobrança, sabe? Os atletas exigem. Alguém escreveu ali que o João Vitor ganha 910 mil, enfim. Outro dia eu vi um empresário reclamando que o Vasco não pagou pela intermediação. Enfim, é todo mundo reclamando, mas uns exigindo, né, a contratação do amigo, outro contratação do jogador do seu empresário. Tem muito oba-oba e pouco resultado. E ninguém cobra os resultados, ninguém cobra o que de fato é primordial para o torcedor, que são as vitórias. Eu não vejo, te juro, não vejo. E não vejo o Vasco assim, porque quem joga muito bem, quem cria muitas oportunidades, não ganha 3 dos últimos 20 jogos, 18 jogos, não ganha, na verdade, 1 nos últimos 9. Então, assim, é muito pouco. De coração, é muito pouco, é muito pouco. Eu gosto do estilo do Diniz, né, de trabalho, mas os jogadores em campo precisam fazer a parte deles. Não adianta só o time ser bem treinado e dentro do campo ele não produzir o resultado que a torcida espera. Enfim, me alonguei um pouco aqui na situação do Vasco. Para deixar o clube, por conta da pressão, tudo que a gente até debateu aqui, né, alguns problemas até com a torcida diretamente, cobrança de torcida, cobrança em rede social, diretamente torcida que entrou, inclusive entrou com permissão da diretoria no treinamento para cobrar os jogadores, e o João Vitor foi um dos jogadores cobrados, e está muito próximo de ser confirmado oficialmente, né? Aparentemente já está tudo acertado entre o CSKA, Vasco e João Vitor, a venda do zagueiro por cerca de 4,5 milhões de euros. Ele que já havia recebido uma proposta, inclusive, do Cruzeiro no início da temporada, ali em março, proposta feita pelo Alexandre Matos, que era diretor do Vasco, quando contratou o João Vitor para o Vasco, estava no Cruzeiro e fez a proposta na época para a ida do João Vitor. O Vasco, na época, não aceitou, e agora sim o João Vitor, muito próximo de ser confirmado a saída dele do Vasco nessa negociação para o CSKA da Rússia por 4,5 milhões de euros. Vale lembrar que o Vasco ainda não pagou o Benfica grande parte do valor da contratação dele. Custou mais de 30 milhões aos cofres do Vasco, mas a maior parte ainda não foi paga. O Vasco tem uma dívida com o Benfica, mas está lá na recuperação judicial, né? É um valor que não está sendo cobrado do Vasco nesse momento, está na recuperação judicial para ser paga com a recuperação judicial, né? Com a organização financeira para o pagamento das dívidas anteriores
a recuperação judicial. Então é um valor que o Vasco ainda precisa acertar com o Benfica e que pode acabar entrando exatamente nesse momento com a venda do João Vitor. Mas o Vasco, obviamente, já precisava de zagueiro anteriormente, já precisava ir no mercado, porque tem tido muita dificuldade para encontrar um companheiro para o João Vitor, então agora vai deixar de ter o João Vitor. Ao lado dele tem o Lucas Freitas, que vem jogando, já foi o Luiz Gustavo, já foi o Lemos também, então rodou ali, ninguém realmente se firmou. Claro, tem ali o Lucas Freitas, jogou um pouquinho mais, mas ninguém realmente ganhou, talvez, a confiança do Diniz e principalmente do torcedor do Vasco. Então já era uma necessidade o Vasco se reforçar e nesse momento o Vasco está indo atrás do Carlos Cuesta, está muito próximo de confirmar a contratação do zagueiro colombiano de 26 anos de idade, formado no Atlético Nacional, ficou muito tempo jogando no futebol da Bélgica e estava no Galatasaray, está ainda no Galatasaray, até que se confirme realmente essa negociação. Carlos Cuesta, que é jogador da seleção colombiana, foi titular, inclusive, na campanha da Copa América do ano passado, se eu não estou enganado, que foi finalista, perdeu para a Argentina na decisão, já na prorrogação, no gol do Lautaro, se eu não estou enganado, e ele foi titular daquele time. No Galatasaray não se firmou. Fez 8 jogos apenas na última temporada, era um reserva que entrava em algumas partidas e o Vasco estaria fechando a compra dele por 5 milhões de euros. Ou seja, vendendo o João Vitor por 4 milhões e meio, contratando um outro jogador para a posição por 5 milhões de euros. Não sei como é que vai ser essa movimentação financeira do Vasco, já que constantemente, em toda entrevista, o Pedrinho, Admar Lopes, Diniz, sempre deixam muito claro que o Vasco não tem dinheiro. E o que me chama mais atenção é exatamente isso. Porque o Vasco, aparentemente, não tem dinheiro, segundo palavras do próprio presidente, mas o Vasco vai fazer um investimento de mais de 30 milhões de reais num zagueiro que acabou de ir para o futebol turco e não se firmou. Que na última temporada disputou só 8 jogos, apesar de ser um jogador de seleção colombiana, mas que tem a passagem no Atlético Nacional, futebol colombiano. A gente acabou de ver o desempenho do América de Cali contra o Fluminense, e é um dos principais times da Colômbia. Não foi um grande desempenho. Foi para o futebol belga, que também não é num nível altíssimo, e na Turquia, que também não é um nível altíssimo, não conseguiu se firmar, e o Vasco indo no mercado para pagar mais de 30 milhões de reais por ele, sendo que tem também o Andrés Gomes, outro jogador colombiano, esse sim ponta, que atua no Rennes, uma possível compra dele, né, na verdade um empréstimo com opção de compras por metas batidas, ou obrigação de compra por metas batidas, que pode chegar a 40 milhões. Então seria o Vasco gastando 70 milhões em 2 contratações apenas de 2 jogadores que não se firmaram quando deram um salto realmente de liga, né? No caso do Cuesta, da Bélgica para a Turquia, o Andrés Gomes dos Estados Unidos para a França. Tem sido, me parece, um perfil buscado pelo Vasco, uma política de compra do Vasco. Ao invés de investir em vários jogadores, depositar o dinheiro em poucos jogadores. O Vasco fez isso na última janela, quando gastou cerca de 50 milhões de reais em 3 pontas, e até o momento só um é titular, né, que é o Nuno Moreira. O Garré tem conseguido um pouquinho mais de espaço agora, mas é uma reserva, ainda não deslanchou, e o Lloyd nem entrado nos jogos tem. Então o Vasco mantém essa política, que eu acho que vai muito contrária ao que foi dito, inclusive, pelo próprio Pedrinho nas últimas 2 coletivas, né, que era de buscar jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque o Vasco, desde que o Pedrinho assumiu, contratou 7 pontas já. 6 estrangeiros e o Alex Teixeira, que chegou ali meio que naquele combo do Felipe Coutinho. Então o Vasco segue insistindo no mercado sul-americano, apesar de compreender, isso fala do próprio Pedrinho numa coletiva do ano passado e do Admar Lopes, quando chegou ao Vasco, compreender que talvez o melhor caminho fosse buscar jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque por mais que o Cuesta seja um jogador de seleção colombiana, ele nunca foi testado num contexto de temporada inteira numa liga mais forte. Ele jogou pelo Atlético Nacional, jogou no futebol belga e na Turquia praticamente não jogou, e nem dá para comparar o futebol turco com o futebol brasileiro. Como aposta, seria uma aposta válida, mas um jogador de 30 milhões de reais não pode ser considerado uma aposta, tem que ser uma solução. E aí, entrando um pouquinho mais nas características do Cuesta, o Cuesta não é um zagueiro alto, por exemplo. O Cuesta é um jogador que tem bom trato com a bola. Assisti 3 jogos do Cuesta hoje pelo Galatasaray mais cedo. Tem um bom trato com a bola, é aquele zagueiro que gosta de sair jogando como o Diniz gosta, tem boa velocidade, mas não é um zagueiro alto. É um zagueiro com menos de 1,80, 1,78, se eu não estou enganado. Então, uma dificuldade que o Vasco tem tido nos seus jogos é o jogo aéreo. Ele não é esse jogador, esse zagueiro de imposição física, é um zagueiro mais de velocidade, de interceptação, de fazer coberturas um pouco mais longas pela velocidade que tem, mas não é aquele zagueiro, que é algo que falta realmente ao Vasco.
Porque o João Vitor também é um zagueiro de velocidade. E é um zagueiro até mais alto do que o Cuesta e que vai bem no jogo aéreo. Então acho que o Vasco ainda perde um pouquinho nessa questão do jogo aéreo. Então, assim, não vejo como uma solução e acho que o Vasco está, de uma certa maneira, dando um all-in no mercado, elevando os valores que vinha colocando, né, nas contratações e contratando poucos jogadores, sendo que você ainda tem muitas lacunas ali. O Vasco não tem um centroavante reserva, não tem um meia reserva do Coutinho, agora o Garré tem sido aproveitado ali, mas aí você gera um espaço na ponta direita que também não tem ainda essa solução, ou um reserva, pode ser o Gomes, mas um reserva de 40 milhões. Então, assim, é uma situação que o Vasco, até falei no meu canal ontem, sabe quando você deixa para ir muito tarde para o mercado e você vai com fome e você começa a comprar o que tem, porque você precisa dar uma resposta rápida? Ala, torcida do Vascão. Seja muito bem-vinda ao canal Vasco News. Hoje temos notícia quente para vocês: o gigante da colina acaba de acertar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. É isso mesmo, negócio fechado por 36 milhões de reais. A defesa do Vasco ganha um reforço de peso, e a torcida já está em festa. Mas não para por aí. O zagueiro João Vitor foi liberado para assinar com o CSKA Moscou, abrindo espaço para novas movimentações no elenco. E tem mais. Nos bastidores, a diretoria segue firme no mercado, negociando a chegada de um atacante de velocidade e um meia criativo para reforçar o time de Fernando Diniz. Fontes próximas garantem que pelo menos 2 reforços devem ser anunciados ainda nesta semana. O clima em São Januário é de muita expectativa. O objetivo é ter o elenco 100% fechado antes da próxima rodada do Brasileirão, para buscar uma arrancada na tabela. Se você gostou das novidades, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso Vascão.